Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Luiz. Acabei de aceitar. Olá, Oi, doutor, tudo bom? Boa noite. boa noite. Como vai? Tudo bem? Você está conseguindo me ver, me ouvir bem? Estou. Joia. A sua câmera, para mim, ela tá desligada. Acho que ainda Como é está que eu carregando. ligo? Talvez está carregando. Liga automaticamente? Sim, entra automaticamente. Você tá pelo celular, né? Isso. Pessoal, vocês que estão assistindo, vocês estão conseguindo ver o Dr. Luiz? Ou é só para mim que está aqui? Deixa eu tentar aqui. É, o pessoal tá me vendo mesmo. Eu não sei. Vou tentar entrar. Bem, o doutor vai reiniciar para a gente ver se às vezes é só um problema na câmera, né? Que não entrou, não ligou automaticamente. Daqui a pouquinho ele volta aqui. Pronto. Agora. Para mim ainda tá do mesmo jeito. Tá, eu vou entrar pelo computador, então. Só um minutinho, tá bom? Tudo bem, a gente aguarda o senhor. Se você quiser ir apresentando, tem. Tá, joia. Aí eu aguardo aqui o seu pedido para participar da live novamente. Bom, só um minutinho. Vitor, a gente teve um probleminha com a câmera. Não sabemos o que que foi, mas a câmera do doutor pelo celular não estava funcionando. Então ele acabou de falar pra gente que ia tentar entrar pelo Instagram, pelo computador, que realmente a gente não estava conseguindo visualizar, né? Então vamos esperar mais um minutinho. Bem, no início, né, eu comecei falando que hoje na nossa live a gente vai falar sobre autismo e esquizofrenia. Então, se você tiver alguma pergunta nesse tema, você pode mandar aqui pra gente, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lídia, eu sou terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental. Trabalho principalmente com crianças e adolescentes. E o nosso convidado de hoje para essa live, para esse bate-papo, é o Dr. Luiz, que é psiquiatra. Então, se você tiver alguma pergunta para mandar para a gente, pode mandar. Oi, pode sim. O Dr. Luiz está perguntando se ele pode iniciar pelo Instagram dele e me convidar. Pode sim, doutor. Aí daí eu preciso que você me mande aqui embaixo o link do seu Instagram, tá? E quem quiser entrar no nosso grupo de Zap, o grupo de Mãos Dadas, esse link que acabou de ser postado aqui é um grupo para pais e cuidadores responsáveis de pessoa com deficiência. A gente não foca em nenhuma deficiência específica. O nosso objetivo é levar informação e que os pais possam ter um local para desabafar, conversar, trocar. Tá certo? Então vamos só aguardar aqui.
Doutor Luiz, me manda aqui nas mensagens o link para o seu Instagram. Maria, eu também não recebi o link. Isso, Maria, o link aí acima é o link para as pessoas que quiserem entrar no nosso grupo de WhatsApp, grupo de mãos dadas, né? É só clicar nesse link para participar do nosso grupo. Doutor Luiz entrou novamente. Agora deu, Aí, né? agora sim, agora eu tô te vendo. Tudo Certo. bom, doutor? Boa noite. Boa noite. Eu Tudo estava bem? aqui falando com o pessoal, apresentando o tema, né, da nossa live de hoje, que é esquizofrenia e autismo. E aí eu passo a Uhum. palavra, eu pode se apresentar, falar um pouquinho, e aí a gente entra no tema. Tudo bem. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, do grupo Mãos Dadas, é um prazer. É a primeira live que eu participo, né, então vamos, Bacana! vamos ver Que como é bom que ter é. gente! Sei, sei. Bom, eu sou psiquiatra, eu trabalho em Uberlândia, Minas Gerais. Também sou psicanalista e atendo em clínica privada, né, público infantil, adolescente e adulto, né. Já trabalhei durante mais ou menos 10 anos num centro de referência aqui da cidade, de infância e adolescência, em que os casos principais atendidos eram casos de psicose, né, que seria que a gente chama de esquizofrenia, e de autismo. Né? Essa é a minha experiência. Ai, muito bom, doutor. Obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Acho que vai ser bastante produtiva a nossa conversa. O senhor poderia começar falando um pouquinho sobre essa diferença do autismo e da esquizofrenia? O que que diferencia os dois diagnósticos? Sim. Bom, eu vou usar o referencial da psiquiatria, do CID-10, da SM, né, que são as classificações internacionais, oficiais, né, para a gente pensar nesses diagnósticos. De certa forma, são diagnósticos bem diferentes, né, mas existe digamos, uma faixa etária em que eles podem se confundir, né, que seria mais a segunda infância, né. Embora seja raro, a esquizofrenia também pode iniciar na infância. O autismo, ele se inicia desde os primeiros meses de vida, né? As pesquisas mostram que é possível detectar sinais, como, por exemplo, o bebê que não dirige o olhar, o bebê que não é muito reativo, né? Isso não significa, né, que essa criança, esse bebê, já tem um quadro de autismo, mas significa que ele tem alguns sinais de risco no desenvolvimento dele, né, que podem futuramente sinalizar o quadro do autismo. A gente geralmente começa a perceber o quadro do autismo por volta de 1 ano e meio de idade, né, quando tem um marco, né, principal aí, é o que inicialmente mais chama atenção da suspeita do autismo, que é um atraso no desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Existem outras causas, né? O fato da criança não ter adquirido a linguagem nessa idade também não é indicativo certeiro de que seja um quadro de autismo, mas mostra que algo no desenvolvimento dela já não está se dando bem. Né? O diagnóstico geralmente é feito inicialmente, pelo menos a suspeita diagnóstica, né?
por profissionais de atenção primária, por pediatras, né? Então, é muito importante que todos os profissionais tenham noção, né, consigam identificar esses sinais de atraso, esses sinais de risco, né, para já sinalizar um encaminhamento e uma intervenção precoce, se for necessário. Mas à medida que essa criança vai se desenvolvendo e que o diagnóstico de autismo, né, pode ser realmente fechado, além do atraso ou da falha no desenvolvimento da linguagem, a gente começa a observar também uma dificuldade significativa na interação social, né, tanto familiar quanto com outras crianças, na escola, né, e também um conjunto de sinais que a gente chama de estereotipias, né? Então, balançar de cabeça, balançar de corpo, balançar de mãos, vários gestos e movimentos repetitivos que a criança vai sinalizando, que não tem um objetivo definido, né, e que são bem repetitivos, servem mais para o alívio de alguma tensão, né, daquela criança. E, além disso, um apego muito intenso a hábitos e rotinas. Então, a criança que vai sinalizando o quadro de autismo, ela começa a ter uma grande dificuldade de aceitar mudanças de hábitos, né, de aceitar mudanças de horários. Ela vai ficando muito apegado a um funcionamento extremamente rígido. E qualquer ruptura desse funcionamento, até aquelas inevitáveis, por exemplo, férias da escola, né, algo desse sentido, geralmente provoca um comportamento muito disruptivo nessa criança. Né? Ela entra num estado de choque, ela esperneia, ela grita, ela pode ficar agressiva, pode estar se machucando. Né? Então, esses são os primeiros sinais que a gente observa, né, de um quadro de autismo. Então, o início desde os primeiros meses de vida e esse desenvolvimento anormal da linguagem, da interação, da comunicação e um apego muito rígido às regras, rotinas e estereotipias. A esquizofrenia, ela tem uma manifestação bem diferente. Né? Geralmente, a maioria dos casos se inicia no final da adolescência, no início da vida adulta, né? Então é uma pessoa que já teve um desenvolvimento normal, né? Já adquiriu linguagem, geralmente já está na escola, muitas vezes já está até empregado ou casado, né? E começa a ter o que a gente chama de delírios, que são pensamentos irracionais, crenças irracionais e distorcidas, que não são mentiras, não são fantasias, são realmente pensamentos fora da realidade que a pessoa acredita com bastante convicção. Né? E junto com isso, a pessoa frequentemente manifesta o que a gente chama de alucinações, que são percepções sensoriais sem um objeto externo. Então, as alucinações mais frequentes na esquizofrenia são as auditivas. Então, a pessoa escuta vozes, vozes chamando seu nome, vozes criticando, vozes ameaçando, vozes comentando o comportamento dele, vozes conversando entre si. Outras alucinações também podem estar presentes, outros tipos, outros canais sensoriais, como, por exemplo, alucinações visuais, táteis, olfativas, mas são menos frequentes. As mais características da esquizofrenia realmente são as auditivas. E junto com isso, a gente vai observando ou um pensamento desorganizado, né, que se manifesta numa fala incoerente. Então, além da pessoa falar coisas que não são reais, o nexo do que ela fala vai perdendo as conexões lógicas. Então, as frases ficam quebradas, a pessoa diz coisas que levam a uma conclusão que não é esperada, né, mas que ela acredita naquela conclusão. Pode chegar a um nível de desorganização do pensamento e da linguagem que a gente chama de salada de palavras, em que a pessoa, o que ela fala é absolutamente ininteligível, fica até assim, fora de qualquer nexo linguístico. Né? Seria apenas fonemas sem nenhuma conexão entre si. E também pode se refletir num comportamento desorganizado, que é quando a pessoa começa a ter atitudes e atos sem
uma inteligibilidade, né? Sem uma possibilidade de compreensão racional daquilo que a pessoa está fazendo. Né? Então, por exemplo, comer objetos que não são comestíveis, tipo pedras, lixo, colecionar coisas também, objetos que não têm uma razão, não tomar banho, fazer movimentos sem sentido, movimentos estereotipados, né? Vários tipos de comportamento que a gente não vê uma compreensão lógica daquilo que a pessoa está fazendo. Esses são os principais sinais da esquizofrenia. Né? Além disso, o que a gente observa no quadro da esquizofrenia é uma certa pioração do desenvolvimento. Então, aquela pessoa que teve um desenvolvimento relativamente normal até a idade do primeiro surto, após o primeiro surto, mesmo ela melhorando, ela não consegue um retorno de 100% ao nível de desenvolvimento, ao nível de adaptação social, ao nível cognitivo, né, a capacidade de aprendizado, a capacidade de trabalho que a pessoa tinha antes. Quanto mais surtos a pessoa vai tendo, isso está diretamente relacionado à adesão ao tratamento, mais ela vai deteriorando. A tal ponto que as primeiras descrições científicas da esquizofrenia era chamada de demência precoce. Porque a pessoa não existia tratamento, não existiam remédios, a pessoa ia tendo surtos sucessivos até chegar a um ponto que ficava algo muito semelhante a um quadro de Alzheimer, a um quadro de demência como a gente conhece. Uhum. Ótimo. Pode falar, pode só fazendo um link entre as duas condições, né? O que acontece? A esquizofrenia, ela pode se deflagrar na primeira infância. É muito raro, né? Mas acontece a partir de 4 anos de idade, geralmente, a gente observar crianças que estão tendo um desenvolvimento relativamente normal. E eu sempre falo relativamente normal, porque também é possível, as pesquisas indicam que a gente observa alguns traços, né, da esquizofrenia, que não são de surto, não são da esquizofrenia em si, mas a gente observa algumas quedas cognitivas, algumas alterações de comportamento que podem existir antes do primeiro surto. Né? Então, nessa faixa dos 4 anos em diante, uma criança que teve um desenvolvimento aparentemente normal e que começa com um comportamento desorganizado, com uma agressividade imotivada, né, com uma fala deteriorada, com mutismo, né, que seria quando a pessoa se recusa completamente a falar, né, também pode ser o início de quadro de esquizofrenia precoce, de esquizofrenia infantil, né, que pode se assemelhar bastante ao de autismo. Né? Inclusive, às vezes, o quadro de autismo é diagnosticado muito tardiamente, especialmente se for um autismo leve. Então, quando a gente... muitos sinais do autismo leve podem passar desapercebidos, seja pela família, pela escola, pelos profissionais. Né? Então, essa criança que chega para a gente aí após os 4 anos com alterações de comportamento, mesmo que aparentemente não tenha um histórico antes que indicasse o autismo, a gente não pode descartar completamente. É só uma avaliação pormenorizada, né, e técnica, profissional, e acompanhar na evolução que a gente vai realmente poder distinguir, né, se é um autismo ou se é uma esquizofrenia precoce. Uhum. Ótimo. Eu vou fazendo algumas perguntas que a gente está recebendo aqui, tá? E aí, quem estiver nos acompanhando, que quiser fazer mais uma pergunta, alguma colocação, podem ir mandando que eu vou anotando aqui, tá? Doutor, você poderia explicar para a gente se é possível ter o diagnóstico tanto da esquizofrenia como o do autismo? Sim, é perfeitamente possível. Eu gosto de falar, né, para os pacientes, para as famílias, quando eu estou explicando, que, digamos assim, o autismo não previne a esquizofrenia. Na verdade,
as alterações precoces do desenvolvimento, não só do autismo, como, por exemplo, um retardo mental, algum tipo de sequela neurológica, uma anóxia, uma paralisia cerebral. Tudo isso causa um sofrimento nesse cérebro, que vai aumentar o risco de deflagrar um quadro de esquizofrenia futuramente, seja na primeira infância, seja posteriormente. O que a gente observa é um quadro, então, que vinha se desenvolvendo tipicamente como autismo, ter uma ruptura, né? Começar a ter uma agitação que não tinha antes, uma agressividade, uma fala desconexa, né? Se a pessoa tinha adquirido uma capacidade de fala, muitas vezes delírios francos, né? Alucinações francas, que a gente escuta ou a gente observa a partir do comportamento da pessoa, seja porque ela fala ou porque a gente vê ela conversando sozinha, a gente vê olhando para um lugar ou gesticulando como se tivesse algum objeto ali. Né? Então, a gente pode observar uma superposição desse conjunto de sintomas que eu falei típicos do autismo com aqueles que eu falei típicos da esquizofrenia. Aí, nesse caso, a gente faz os dois diagnósticos, certo? Uhum, certo. E para fazer o diagnóstico tanto da esquizofrenia como do autismo, tem exame específico? Não, infelizmente não. Assim, a medicina, a psiquiatria, a psicologia busca ardentemente, né? A gente ter exames que sirvam para diagnosticar os quadros psiquiátricos, psicológicos, mas não existem. Rotineiramente, tanto para uma suspeita de autismo quanto de esquizofrenia, é indicado, é fundamental fazer uma bateria de exames para descartar outras possíveis causas dessas alterações de comportamento e de pensamento. Então, por exemplo, um quadro de autismo pode ter várias condições genéticas, né, algumas tratáveis, algumas que têm tratamento específico, que precisa de um tratamento específico que não é um quadro de autismo. Então, por exemplo, determinado tipo de epilepsia que compromete a linguagem pode se assemelhar muito ao quadro do autismo, né? Outras condições genéticas. E no quadro da esquizofrenia, por exemplo, várias doenças. Então, tumores cerebrais, alterações de tireoide, né? A tireoide que funciona em excesso ou que funciona pouco, problemas hepáticos, renais, problemas hormonais, ou seja, uma série de condições que podem mimetizar esses sintomas que eu descrevi, mas que tem uma outra causa base e que se não for tratar essa causa base, a pessoa não melhora e pode até morrer em função dessas outras doenças. Né? Então, os exames servem para a gente descartar outros diagnósticos, outras condições orgânicas, físicas, que induzem sintomas mentais semelhantes aos dos quadros. Né? Mas o que realmente serve para a gente fazer hoje é a história clínica bem feita, o exame do estado mental e o exame físico dessa pessoa, né, que a gente pode observar alguns sinais neurológicos, por exemplo, né, que são comuns nesses quadros, mas que não são certeiros, não são indicativos e podem não estar presentes. E a evolução. Né? Servem de auxílio para o diagnóstico algumas escalas, alguns testes psicológicos que podem ser utilizados rotineiramente, são utilizados para a gente quantificar a gravidade dos sintomas, para a gente avaliar até a evolução, né, se a pessoa está tendo uma melhora no decorrer do tempo ou não. Mas essas escalas, esses testes psicológicos também não fazem o diagnóstico. Eles são testes de escalas que auxiliam o profissional, né, na observação e na anamnese, que é a história clínica que esse profissional colhe, né, da família, geralmente. Sim, vem para contribuir, né? Tanto os Isso, exames complementares e a avaliação neuropsicológica vem para a gente poder entender melhor o quadro e contribuir para o diagnóstico diferencial, né? exatamente.
E o autismo e a esquizofrenia, eles têm cura? Infelizmente, não. Né? Também é, digamos assim, um objetivo, um sonho aí da medicina, da psicologia, encontrar uma cura para esses quadros. Como são quadros que têm uma base genética, e estão relacionados a uma alteração no neurodesenvolvimento, na formação dos circuitos cerebrais, isso desde o feto, desde o primeiro ano de vida, a gente pensar numa cura também, até com o avanço da ciência, é algo muito complexo. Né? Eu acho que isso talvez se torne possível com uma detecção extremamente precoce, uma intervenção precocíssima, né, no primeiro ano de vida. Talvez a gente consiga mudar o desenvolvimento anormal desse cérebro. Mas o que a gente consegue é um controle dos sintomas, né? Então, apesar de serem quadros frequentemente graves, com as intervenções adequadas, com os tratamentos adequados, com uma adesão boa ao tratamento, a gente consegue frequentemente que essas pessoas tenham uma vida Uhum. quase normal, né? Ou às vezes até normal mesmo, né? Com independência, com autonomia, conseguindo estudar, trabalhar, ter amigos, certo? Isso é possível. Mas isso não é uma cura, porque o tratamento tem que ser continuado para que os sintomas não voltem, para que o quadro não regrida. Uhum. E o que que seria esse tratamento adequado? O que que o senhor coloca que precisa para a gente tentar chegar nessa autonomia, numa qualidade de vida? Então, é sempre um tratamento que tem que ser multidisciplinar. Né? Como são doenças que têm alterações no desenvolvimento e podem, né, provocar sequelas graves na adaptação social, na capacidade de interação dessas pessoas, então não é nunca o único profissional, né, que vai conseguir ajudar a reverter esses quadros. Então, assim, particularmente no autismo, além do médico, né, pode ser um psiquiatra, um neurologista, um pediatra, vários outros profissionais são fundamentais para a melhora, para o estímulo ao desenvolvimento dessa criança. Então, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, vários outros. Talvez eu esteja esquecendo de algum aqui, me desculpem, mas assim, é sempre uma equipe multidisciplinar, né, que trabalha. No caso da esquizofrenia, a gente já não tem tanto esse problema assim de um desenvolvimento que não está ocorrendo, né? Uma pessoa que o desenvolvimento já foi possível até um certo ponto. Então, as intervenções são mais para fazer a pessoa recuperar o nível de funcionalidade que tinha antes, né? Frequentemente entram essas mesmas pessoas da equipe multiprofissional, né? Então, além do médico, né, o psicólogo, o fonoaudiólogo, se necessário, a terapeuta ocupacional, né? Várias intervenções, várias especialidades, né, que contribuem para que essa pessoa vá se restabelecendo a longo prazo. Uhum. Perfeito. Porque o sujeito é um ser complexo e aí cada área profissional vai contribuindo em uma parte, né? Um profissional não Sim, consegue dar conta de tudo, né? Equipe sim. multiprofissional faz a diferença na estimulação, no tratamento. Perfeito. Doutor, eu É, tinha só completando, sim, né, porque eu falei que eu posso estar me esquecendo, mas, por exemplo, para criança, o psicopedagogo, né, é fundamental, né, porque frequentemente vai ter dificuldade de adaptação escolar, de aprendizado, né, então tem que ter um estímulo diferenciado para que a pessoa consiga aprender. O educador físico, né, seja porque o exercício físico em si ajuda a reduzir a ansiedade, a agitação, ajuda a melhorar o desenvolvimento cognitivo, e também porque os medicamentos que são utilizados para controlar comportamentos agitados, agressivos ou disruptivos, muitas vezes geram, induzem um ganho de peso, né? Que a atividade física é fundamental para reverter ou para prevenir isso. Uhum, sim.
Doutor, a gente teve uma pergunta aqui da Isadora em relação à esquizofrenia. Ela está perguntando se é normal sempre ter algo no ouvido. Eu entendi que sim, sempre ter essa alucinação auditiva. Uhum. É muito frequente, mas não precisa ter necessariamente. As classificações atuais exigem que aqueles 4 sintomas que eu relatei estejam presentes em pelo menos 2 deles. Né? Então, a pessoa, por exemplo, pode ter os delírios e o comportamento desorganizado. A pessoa pode ter os delírios e a fala desconexa, o pensamento, né, desorganizado, sem necessariamente ter as alucinações auditivas. Mas as alucinações auditivas são muito frequentes, certo? Existem quadros que a gente chama de esquizofrenia simples, em que esses sintomas que chamam mais atenção, que são os delírios, as alucinações, estão completamente ausentes. Então, o que a gente vai observando é mais assim, uma regressão no nível de adaptação da pessoa, o isolamento social, o empobrecimento intelectual. Né? Isso é um quadro de esquizofrenia, mas que, né, não vai manifestar esses sintomas que chamam mais atenção, né? Que são até assim, digamos, mais representados na cultura, nos filmes, nas novelas, né? Ou que chama atenção em alguém que a gente conhece, né? Seja, né, no nosso ambiente social, né? Então, mas não precisam estar presentes necessariamente. Uhum, tá certo. A Poliana fez uma pergunta, ela gostaria de saber o que que diferencia um autismo leve para um mais grave. Qual que é essa linha tênue para a gente dizer que até aqui é autismo leve, autismo moderado e autismo grave? As escalas que avaliam os sintomas, né, e o nível de adaptação da pessoa servem para isso, né, servem de orientação. Mas, assim, grosso modo falando, um autismo leve, ele vai ter adquirido uma linguagem, né, então é uma criança que vai se comunicar, é uma linguagem que pode ter algumas características peculiares, né, ser um pouco diferente da linguagem comum que a gente utiliza. Então, por exemplo, uma inversão pronominal, ao invés de falar de si na primeira pessoa, usar a terceira pessoa. Então, falar, o Luiz Márcio quer isso. Né? Então, mas a pessoa aprende a falar, a pessoa aprende a fazer uso da linguagem. Nesses quadros leves, geralmente a pessoa tem um nível intelectual pelo menos normal, né, sem um retardo associado, sem um comprometimento cognitivo grave, né, e a pessoa vai ter uma capacidade de desenvolvimento, de inserção, né, na cultura, uma certa inserção social. Então, por exemplo, vai conseguir estar na escola, vai conseguir ter determinados amigos, né, vai conseguir interagir fora do ambiente familiar com outras pessoas. Isso num quadro leve. Grosso modo dizendo, né, acho que para classificar certinho estão aí os profissionais, né, a família, né, a comunidade não precisa, né, se ater tanto a isso. Mas nos quadros graves, a gente já vai observar um nível de comprometimento muito maior. Muitas pessoas tendem a associar o autismo só ao grave. Né? Muitas pessoas até têm uma dificuldade de aceitar, seja para si, seja para um familiar, o diagnóstico de autismo quando ele é leve. Né? A pessoa faz uma peregrinação por vários profissionais até realmente vir a aceitação. Mas os quadros graves, de forma geral, ninguém questiona. Aí aquela pessoa, assim, que geralmente não adquiriu a linguagem, que tem muitas estereotipias, que tem uma autoagressividade, né, uma agressividade contra si mesmo ou contra o outro muito acentuada, né? Então, não vai muitas vezes conseguir estar numa escola regular, numa escola normal, né? Vai ter um nível de interação social bastante prejudicado, um nível de interesse pelo outro, de manifestação de afeto,
aí de interesse pelo outro bastante reduzido ou ausente, né? Isso nos quadros graves, né? Hoje em dia, a gente utiliza a denominação de transtorno do espectro autista. Justamente porque entre esses quadros leves, às vezes levíssimos, que a gente pode encontrar num adulto, né, aos quadros graves e mais típicos, que ninguém se confunde, né, para identificar, existe uma zona ampla. Né? Então, a pessoa pode ter vários níveis de comprometimento, né, e, eventualmente, a pessoa pode ter até algum desenvolvimento de certas habilidades, que isso também chama muita atenção, que são os savants. Né? Então, a pessoa pode ter um comprometimento grave, né, na interação, na fala, mas ser muito capaz, né, de memorizar as coisas, ou ter uma habilidade artística muito desenvolvida, né, conseguir fazer desenhos como se fossem fotografias, né, só de olhar a coisa uma vez, né, uma paisagem pela primeira vez. A gente observa, isso é mais raro, né, mas também existe. É um fenômeno que chama atenção, que pode ser encontrado aí no autismo, os savants. Uhum. Isso, tá ótimo. E aí, só para contribuir com a sua colocação, nessa parte de classificar o diagnóstico, né, e ver qual que é essa linha tênue da diferença que o senhor fala em relação a qual que é a funcionalidade, o quanto que esse autismo impacta na funcionalidade, na execução das tarefas, na autonomia, né? Então, equipe multidisciplinar é uma abordagem muito interessante. Continuando aqui as nossas perguntas, Uhum. a gente Sim. recebeu uma pergunta da Maria. Ela Uhum. pergunta se o retardo mental ele faz parte do autismo Uhum. ou se são coisas diferentes que pode acontecer concomitante ou se um já faz parte do outro. São diagnósticos diferentes. O autismo, ele pode cursar com ou sem o retardo mental. Né? Como eu falei, vamos dizer assim, um não previne o outro. Né? Então, os dois podem acontecer de forma concomitante. Mas, particularmente nos casos de autismo leve, a gente muitas vezes não observa o retardo mental. Né? A pessoa tem uma inteligência normal e, às vezes, em alguns aspectos, até acima da média. Né? Então, algumas habilidades específicas podem ser muito desenvolvidas, como eu disse antes. Então, são diagnósticos que podem estar coexistindo ou não. Ótimo. A mãe coloca assim: a neuro avaliou meu filho com retardo mental. O psiquiatra diagnosticou esquizofrenia. Um poderia puxar o outro diagnóstico? Sim, também. São dois diagnósticos que também podem coexistir. Uma criança, um adolescente ou um adulto com retardo mental, ele já vai ter um cérebro que teve um sofrimento, né, ou um prejuízo nesse desenvolvimento. E esse prejuízo no desenvolvimento predispõe à manifestação de outros tipos de quadro, tanto de esquizofrenia quanto de outros. Né? Então, é relativamente comum a gente observar uma pessoa que teve um certo retardo, às vezes um retardo mental leve, que aí na adolescência ou no início da vida adulta eclode as manifestações típicas da esquizofrenia. Isso pode acontecer e não é raro. Certo. A Maria coloca assim: meu filho tem 10 anos, tem diagnóstico de esquizofrenia. Ele tem direito a professor em casa?
Eu saberia É, colocar. bom, eu não sou psicopedagogo, né, não sou da área da educação, mas eu lido com isso cotidianamente, né, porque as escolas frequentemente requerem laudos, né, até para ter um atendimento individualizado, especializado para essas crianças. A questão de ter o direito, ela pode existir se houver a indicação, né? Então, se os profissionais avaliam que aquela criança ela realmente não consegue se adaptar na escola, né? Os profissionais da escola percebem isso, os profissionais de saúde que atendem também observam, pode ser feita essa solicitação, né? E aí seria um direito nesse caso, desde que haja a indicação. Mas isso não é automático, certo? De forma geral, a maioria das crianças vai se beneficiar de estar num ambiente com outras pessoas, justamente para favorecer que se desenvolva a capacidade de interação dessa pessoa. Né? Se fica só restrito no ambiente familiar, você tende a conservar aquele prejuízo de interação que a pessoa já tem. Né? Então, Até em pensando, algumas situações, sim, como? até pensando também na parte da estimulação, não só a social, mas também porque a criança precisa ter um modelo de comportamento da outra criança, né? Então ela aprende muito com os pais, isso é muito rico. Sim, sim, com certeza. Mais uma pergunta da Maria. Ela fala Sim. assim: meu filho não quer se alimentar. Desde bebê, nunca aceitou comida, ele parece ter nojo. Isso faz parte da esquizofrenia? Não, não faz parte necessariamente de algum quadro mental, né? Mas se a gente for pensar que haja um transtorno mental associado, que vai se manifestar ao longo do tempo com outros sinais, essa seletividade alimentar é mais característica do autismo. Relativamente frequente a gente observar as crianças com autismo terem uma certa aversão a determinados alimentos, a determinadas texturas, a determinados cheiros, ou ter o hábito de comer só determinado tipo de comida, né, e não aceitar variação, não aceitar mudança do padrão de alimentação. Então, essa restrição, essa seletividade alimentar é algo que pode acompanhar o autismo. Mas existem quadros de seletividade alimentar pura, né, que a criança não é autista. Né? Então, uma coisa não necessariamente implica a outra. Sim. E essa questão da seletividade alimentar, ela também pode estar presente no transtorno do processamento sensorial, né? Então, assim, não necessariamente porque ela tem um transtorno mental, ela vai apresentar essa seletividade alimentar. Ela pode apresentar apenas esse processamento sensorial alterado. Vale muito uma investigação nesse sentido. Sim. E a O gente tem... autismo. Oi? Como? Pode falar. Posso? Pode. A questão sensorial muitas vezes acompanha o autismo, mas como você falou, tem quadros que são puros em relação a isso, que não são concomitantes ao autismo. Então, o autismo pode ter uma hipersensorialidade, não só na parte gustativa, do sentido do paladar, mas também na aversão a determinados sons, na aversão a determinadas formas, né, a cores, né, a determinados estímulos táteis, né, seja uma aversão, seja uma preferência, né, por determinados estímulos táteis. Então, a sensorialidade muitas vezes está implicada no autismo, sim, mas não é específica dele. Sim, tem uma pesquisa que é bem interessante que mostra que cerca de 95% dos autistas apresenta algum tipo de transtorno do processamento sensorial, seja o auditivo, que é um dos mais comuns, né? Aquele incômodo do barulho, Sim. mas todos esses outros que se Uhum. realmente é algo que a gente tem. Uhum.
Bem, a gente tem, deixa eu confirmar aqui, a gente tem mais 9 minutos de live. Eu Certo? já terminei as perguntas que eu tinha anotado. Se mais alguém tiver alguma pergunta, quiser aproveitar esses minutinhos finais, pode mandar aqui. E aí eu já aproveito também para pedir para quem está nos assistindo curtir a página do Dr. Luiz, curtir a minha página, deixar os seus comentários aí para gente, tá? Também agradeço muito, doutor, a sua presença, a sua disponibilidade. Agradeço. Acho que essa nossa conversa foi muito boa. Deu para a gente fazer bastante pergunta, discutir. Aproveitei para Sim. tirar dúvidas minhas também. Então, Eu obrigada também pela aprendi com disponibilidade. você. Enquanto as pessoas pensam nas perguntas, eu acho que seria interessante comentar um pouquinho, assim, da questão do tratamento médico, né? A medicina está pesquisando isso, né? Mas ainda não existe nenhum tipo de medicação, de tratamento médico comprovado que ajude a melhorar ou a regredir os sintomas centrais do autismo, que são esses que eu falei, a falha da comunicação, a falha da interação e os hábitos, comportamentos restritos, estereotipados, né? Então, não tem remédios específicos para isso. Então, não tem remédio até agora, né, comprovadamente eficaz para o autismo. Muitos tratamentos que já foram propostos e que eventualmente até são feitos, hoje também não tem evidência científica, né? Então, determinados tipos de dieta, né, determinados tipos de tratamentos, por exemplo, retirar metais pesados, câmara hiperbárica, né, que é você colocar num ambiente com alta concentração de oxigênio, ozonioterapia, né, vários tipos de técnicas que têm sido propostas não têm comprovação científica. Não quer dizer que alguma delas não possa ser indicada para determinado caso, mas a gente ainda não chegou nessa capacidade de identificar quem se beneficiaria ou se realmente ninguém se beneficia com isso. Então, as medicações, elas frequentemente são utilizadas no autismo para ajudar a corrigir, a melhorar os sintomas desadaptativos dessa criança. Então, ou uma criança que é muito agitada, uma criança que é muito agressiva, a criança que tem uma dificuldade de concentração muito grande ou é muito inquieta, a criança que pode ser deprimida ou pode ser muito ansiosa, a criança que pode ter sintomas também obsessivo-compulsivos, né? Então, as medicações são utilizadas para tratar sintomas-alvos que podem acompanhar o quadro do autismo. Então, não necessariamente toda pessoa, toda criança com quadro de autismo vai ter a indicação de utilizar um medicamento. Mas o médico, ele é um parceiro, né, na identificação do quadro, no acompanhamento da evolução do quadro, né, até na parte da questão escolar, social, para requerer benefícios, para requerer o acompanhamento na escola, tem que ter o laudo médico também para estar apresentando, né? Então, já para a esquizofrenia, a gente já tem um avanço maior, né? Inclusive, muitas medicações que são utilizadas para esquizofrenia ajudam a controlar esses sintomas alvos de agitação, agressividade, por exemplo, do autismo, né? Mas na parte da esquizofrenia a gente já tem uma evolução muito grande em termos de medicações, assim, que são muito bem toleradas, que controlam muito bem os sintomas, né, e que permitem que a pessoa tenha o máximo possível de retorno ao seu nível de funcionalidade e à vida que ele tinha antes, né, e que continue sua trajetória aí buscando ser feliz, buscando ter sua autonomia, Com certo? certeza. Doutor, a gente recebeu mais duas perguntas. Qual que é a idade para se ter o primeiro surto psicótico? Até que idade pode aparecer o primeiro surto para abrir aí um transtorno psiquiátrico? A idade mais comum, a maioria dos casos, como eu falei, no final da adolescência e início da vida adulta,
E para as mulheres, um segundo pico por volta dos 40 anos, né, na época que começa também os sintomas da menopausa. Mas isso não é uma regra, porque pode, embora seja mais frequente, seja mais esperado, pode deflagrar em qualquer idade. Né? Até é extremamente raro e até é um debate, assim, tem controvérsias a respeito, mas até em idosos, né, pode deflagrar o surto psicótico, o quadro de esquizofrenia. Quanto mais avançada a idade, não é corona, viu, gente? É só uma alergia. Quanto mais avançado, vamos dizer assim, quanto mais fora das faixas típicas de idade, seja um quadro precoce, que se iniciou na infância, seja um quadro tardio, que começa, né, no idoso, maior o risco, maior a possibilidade desse não ser um quadro de esquizofrenia, de ser alguma outra condição orgânica que está deflagrando aquele tipo de sintoma. Né? Então, fora da faixa etária típica, a nossa investigação para descartar outras causas tem que ser ainda mais rigorosa, certo? Uhum, que aí vem os exames complementares, né? Para a gente Isso, descartar exatamente. a questão orgânica. E aí a nossa Sim. última pergunta, perda de memória pode ser uma característica do autismo? Não está ligado necessariamente, né? A questão de perda de memória. A pessoa pode ter um déficit cognitivo associado ao autismo, né? Algo mais, seja na ordem de um retardo mental, né? De uma dificuldade de aprendizado e de memorização que a pessoa tem pelo retardo mental, não pelo autismo, seja por uma questão de um déficit de atenção associado, né? De um quadro de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que também pode estar associado ao autismo e que prejudica, né, no aprendizado, na memorização daquela pessoa. Mas não é algo específico, né, é algo que pode acontecer por essas duas outras comorbidades, né, mas que não fazem parte necessariamente do quadro. Tá ótimo, eu tô muito esclarecedor. A gente tem só mais um minutinho, então eu vou encerrando aqui contigo. Obrigada pela participação, obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando a nossa live desde o início, as perguntas. Se tiver ficado ainda alguma pergunta, algo que a gente possa esclarecer, deixa os comentários e pode mandar mensagem no direct, que na medida do possível a gente tenta responder, tá certo? Sim. Obrigada, doutor. Uma Muito ótima obrigado. noite. Obrigado a você e a todos que assistiram. Um abraço. Obrigada, um abraço. Obrigada, pessoal. Até mais. Boa Obrigado a noite. todos. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.